Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Vem de Química, bebê! Eu sou o professor Matheus Narras e nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre nomenclatura de sais. Já adianto que é uma aula um pouquinho longa, porque a gente tem muitos exemplos de sais, muitos detalhes para falar nessa parte de nomenclatura, certo? E é importantíssimo que você tenha estudado nomenclatura de ácidos anteriormente. A gente vai perceber que para dar nome para um sal, que é formado por um íon negativo e um íon positivo, a nomenclatura do ácido que origina esse sal é fundamental. Beleza? Então, vamos começar nossa aula? Mas antes, roda a vinheta! Bom, para a gente começar a falar sobre nomenclatura de sais, é importante reconhecer que sais são compostos iônicos, tudo bem? Então, sais são compostos iônicos e a gente já aprendeu nomenclatura de composto iônico quando a gente falou sobre bases, porque bases também são compostos iônicos, bases também são compostos que são formados por íons. Portanto, a nomenclatura de um composto iônico é sempre a mesma. A gente dá nome para um composto iônico sempre da mesma forma. Então, como que a gente dá nome para um composto iônico? Vamos lembrar? Primeiro, um composto iônico é sempre formado por um íon positivo e por um íon negativo, por um cátion e por um ânion. Quando a gente vai formular um composto iônico, a gente primeiro pega o cátion e depois pega o ânion, não é? Sempre o positivo primeiro, depois o negativo e junta. Porém, quando a gente vai dar nome para esse composto iônico, a gente inverte. Primeiro a gente dá nome para o ânion, depois a gente dá nome para o cátion. Então, para escrever a fórmula do composto iônico, a gente pega o cátion primeiro, depois o ânion. Porém, quando a gente vai dar nome para esse composto iônico, a gente primeiro dá o nome para o ânion, coloca um Dzinho no meio, D, e depois a gente coloca o nome do cátion. Estão lembrados? Então, vamos lá. Como que a gente faz para dar nome para um ânion e para o cátion? Nas bases era muito fácil, porque os ânions das bases eram sempre os mesmos, o ânion OH-. Então, por isso que toda base sempre começava com o nome hidróxido. Estão lembrados? Hidróxido de alguma coisa. Hidróxido de sódio, hidróxido de magnésio, hidróxido de alumínio. No caso dos sais, isso não acontece. Por quê? Os sais, eles têm ânions variados. Tem sal que tem um certo ânion, tem sal que tem um outro ânion, tem outro sal que tem um outro ânion. Então, eles não vão começar sempre com o mesmo nome, porque o ânion é variável. Então, aqui a gente vai ter um pouquinho mais de trabalho na nomenclatura, tá bem? Nome do cátion a gente já estudou, não sei se vocês lembram. Existem cátions que têm carga fixa. E esses cátions que têm carga fixa, basta você colocar o nome do elemento que você já está dando o nome do cátion. E tem os cátions de carga variável. Os de carga variável, você tem que dar o nome para o elemento e, além do nome, colocar a carga entre parênteses à frente do nome. Certo? Então, nome de cátion a gente já viu, a gente vai usar o mesmo que a gente estudou em bases para cá também. Beleza? Então, como que a gente dá nome para ânions? Porque a gente não teve esse momento ainda. Porque a única vez que a gente falou de ânions era sempre o mesmo ânion, que era o OH menos o hidróxido. Agora, como eles serão variáveis, tá certo? A gente precisa saber dar nome para esses ânions. Então, vamos para a próxima tela analisar nomenclatura de um ânion para depois a gente juntar com o nome do cátion, certo? Primeira coisa, para a gente dar nome para um ânion, a gente tem que lembrar o seguinte: o nome dos ânions está relacionado com o ácido de origem. Está relacionado com o ácido de origem. Aí você me pergunta assim, como assim? Como o nome de um ânion está relacionado com o ácido de origem? Estão lembrados que os ânions, eles são originados de um ácido nas reações de neutralização? Então, imagina que a gente tenha essa situação aqui, ó, HClO3. HClO2, vamos mudar. O HClO2 é um ácido. Quando você ioniza esse ácido na presença de água, ele vai liberar o quê? H+, o íon hidrogênio, não é? E vai liberar o ClO2 negativo. Isso aqui é um ânion. Esse ânion, ele está vindo da onde?
De um ácido. De qual ácido? Do HClO2. Portanto, se você souber o nome do HClO2, fica fácil saber o nome do ânion que ele origina. Tudo bem? Então, nesse caso aqui, aí a gente precisa dar aula de ácidos, então quem não assistiu a aula de nomenclatura de ácidos é bom voltar. Aqui eu tenho um ácido que se chama ácido cloroso. Eu sei que ele se chama ácido cloroso, pois ele tem um átomo de oxigênio a menos do que o seu padrão. Sempre que um ácido ele tem uma terminação oso, ele transforma-se num íon que tem terminação ito. Por isso que esse íon aqui, esse íon negativo, esse ânion, se chama clorito. Clorito nada mais é do que um ânion que foi originado do ácido cloroso. A terminação oso se transforma em ito na nomenclatura de um ânion. Tudo bem? Vamos ver um outro exemplo? Imagina que você tem agora a seguinte situação. O ácido sulfúrico, H2SO4. Vamos colocar o ácido sulfúrico em contato com a água, ele vai ionizar. Vamos supor que ele ionize totalmente, então ele vai liberar 2H+, e o que sobra fica 2-. Então o SO4 que se forma fica 2-. Isso aqui é um ânion, SO4 2- é um ânion. O ácido que originou é o ácido sulfúrico. Concordam? Ácido sulfúrico, a terminação do ácido agora é ico. Toda vez que você tem um ácido que termina em ico, o seu ânion vai terminar em ato. Por isso que esse ânion aqui se chama sulfato. Ele não pode ser chamado de sulfito, porque ele não veio do ácido sulfuroso. Como ele veio do ácido sulfúrico, então eu tiro o ico e troco pela terminação ato. Ao invés de falar sulfurato, a gente já junta de uma vez e fala sulfato. Beleza? Vou dar mais um exemplo aqui. Imagina agora que você tenha essa situação aqui, o ácido clorídrico sofrendo ionização, liberando H+. Ao liberar H+, ele se transforma o ânion em Cl-. Então vejam bem, aqui o ânion em questão é o Cl-. Vamos trocar de cor. Ele veio de um ácido que tem fórmula HCl. Esse ácido que tem fórmula HCl, ele se chama ácido clorídrico, porque ele não tem oxigênio. É importante lembrar a nomenclatura de ácidos. Se ele se chama ácido clorídrico, ele está terminando em hídrico agora. Cuidado que não está terminando em ico, ele está terminando em hídrico. Todo ácido que termina em hídrico gera um ânion que termina em eto. Eto é a terminação dos ânions, cujo ácido que o origina termina em hídrico. Por isso que esse ânion se chama cloreto. Tá bem? Como em ácidos a gente só pode ter essas três terminações, oso, ico e hídrico, a gente consegue já identificar as três terminações possíveis para ânions. Ânions terminam ou em ato, ou em eto, ou em ito. E a gente sabe que existe, né, uma frasezinha para vocês não esquecerem essas relações aqui. Vamos lembrar? Então a frasezinha é a seguinte, ó. Mosquito teimoso. Mosquito teimoso. Te mato. Te pico. Te meto aonde? Te meto no vidrico. Famosa essa frasezinha, né? Essa frasezinha serve justamente para você conseguir com facilidade achar a nomenclatura dos ânions. Lembrando que ânions terminam em ato, eto e ito. Então, aqui eu tenho as terminações de ânions, mas o que eu não posso esquecer é que se um ânion ele vem de um ácido, é a nomenclatura do ácido que vai me ajudar a definir a nomenclatura daquele ânion. Tudo bem? Então, essa
Frasezinha aqui é muito utilizada, vocês vão usar muito com certeza, para quando vocês quiserem dar nome para um sal. Porque para sal, primeiro você vai ter que dar nome para o ânion e depois o nome para o cátion. Então o que a gente vai fazer agora é identificar se ficou claro essas regrinhas em exemplos. Então eu vou dar vários exemplos aqui para a gente dar nome para sais. Tá certo? Não tenho sombra de dúvidas que sal é a nomenclatura que dá mais trabalho. Então, muita atenção nos exemplos que eu vou mostrar a partir de agora. Tá bom? Então, vamos trocar de tela aí. Vamos começar aqui com alguns exemplos de sais. Eu vou começar aqui com NaClO. Beleza? Então, aqui eu tenho NaClO. Meu objetivo é dar nome para esse sal. Lembrando que todo sal é formado por um cátion, que nesse caso é o Na+, e por um ânion, que é o ClO-. Como que eu sei essas cargas? Afinal, o Na ele está na família 1A, então ele tem carga fixa, mais 1. O ClO só pode ser ClO-, menos 1. Tudo bem? O cátion sódio, a gente já sabe o nome, é sódio. Afinal, se ele tem carga fixa, se ele está na família 1A, é só falar o nome dele, sódio. Porém, o problema é o nome do ânion. O ânion ClO negativo, ele vem da onde? De um ácido. Então, você vai ter que procurar lá na tabela padrão, volta para a nossa tabela padrão, a aula de tabela padrão, e procura o HClO. Você encontra na tabela padrão o HClO3. Mas, nesse caso, não é o HClO3 que originou esse sal, é o HClO. Concordam? O HClO, qual é o nome dele mesmo? Ácido. Se ele tem 2 oxigênios a menos do que o padrão, ele se chama ácido hipocloroso. Portanto, olha o ácido que origina o ânion. É o ácido hipocloroso, mosquito teimoso, o oso vira ito. Portanto, esse ânion aqui se chama hipoclorito. É só você tirar a terminação oso e trocar por ito, mosquito teimoso. Acabou. Agora você sabe o nome do ânion e sabe o nome do cátion. A gente inverte. A gente fala então primeiro o nome do ânion. Então esse ânion se chama hipoclorito. Vamos fazer bem grande aqui. O nome do cátion, que é sódio. Hipoclorito de sódio é o nome desse sal. Tranquilo? Então, hipoclorito de sódio nada mais é do que o NaClO. Vamos fazer um outro exemplo? Então, vamos trocar de tela aí. Então, imagina agora que a gente tem a seguinte situação. Eu quero agora dar nome para o K2SO4. Beleza? Então, eu quero dar nome para o K2SO4. Agora, eu vou adiantar um pouquinho, vou fazer um pouquinho mais rápido. Então, vamos lá. Eu tenho aqui um cátion, que é o potássio. Como eu sei que o nome dele é potássio? Porque ele está na família 1A. Se ele está na família 1A, a carga dele é fixa. Lembra os elementos que têm carga fixa? Família 1A, 2A, prata, zinco e alumínio. E eu tenho um ânion, que é o SO4. Esse SO4, ele vem da onde? De um ácido que tem enxofre. Procura na tabela padrão. Você encontra SO4 na tabela padrão? Encontra, porque o padrão é o próprio H2SO4. Portanto, o SO4 ele vem do H2SO4. O H2SO4, se ele está na tabela padrão, ele é o ácido sulfúrico. Esse é o ácido que origina o ânion desse exemplo. Esse ácido está terminando em ico. Vamos lá, mosquito teimoso te mato, te pico. O ato vem do ico. Portanto, eu vou tirar o sulfúrico e vou transformar isso em sulfato. Esse aqui é o ânion sulfato. Beleza? Agora é só juntar os dois nomes. Primeiro eu pego o ânion, então eu tenho sulfato de o próprio elemento, que é o potássio. O ânion, sulfato, o cátion é o potássio. A junção dos dois gera um sal, que é o K2SO4, que se chama sulfato de potássio. Vamos para mais um exemplo então. Vamos treinar vários exemplos. Imagina agora a seguinte situação. AlBr3. Quero dar nome para o AlBr3. Primeira coisa que eu tenho que analisar, aqui antes da quebra eu tenho o alumínio, que é um cátion,
O alumínio tem carga fixa? Sim, os únicos elementos que têm carga fixa são família 1A, 2A, prata, zinco e alumínio. O alumínio tem carga fixa. Então o nome do cátion é alumínio. O Br, ele vem da onde? De um ácido. Só que concordam comigo que esse ácido não tinha oxigênio? Tá vendo que não tem oxigênio nenhum no sal? Então é porque o ânion não veio de um ácido que tinha oxigênio. Os ácidos que não têm oxigênio são os hidrácidos. Nesse caso aqui é o HBr. Esse aqui se chama ácido bromídrico. Todos os ácidos que não têm oxigênio se chamam bromídrico, iodídrico, sulfídrico, ácidos que terminam em hídrico. Então vamos tirar esse hídrico e vamos lembrar da relação. Mosquito teimoso, timato tipico, timeto novidrico. Então aqui a gente tem o ácido bromídrico que gera um ânion que é o brometo, porque metonovidrico, o hídrico vira eto. Esse sal, portanto, se chama brometo de alumínio. Não se atrapalhem com esse 3zinho aqui embaixo. Esse 3 só está aqui embaixo porque a carga do íon alumínio era 3+. E aí, na hora que juntou com o brometo, que tem carga negativa, o 3zinho desceu. Então, você não precisa falar isso. Automaticamente, a gente sabe pela carga dos elementos. Tá bem? Então, aqui a gente tem mais um exemplo, que é o brometo de alumínio. Vamos fazer mais um exemplo, então? Mais um exemplo, pessoal. Imagina agora que a gente tenha essa situação aqui, ó. Fe, ClO4, 2. Beleza? Então é importante. Vamos quebrar aqui no primeiro elemento, que é o ferro. Então esse cátion se chama ferro. Aí eu pergunto, o ferro tem carga fixa? O ferro não tem carga fixa. Ele não está na família 1A, nem na 2A, não é prata, não é zinco, nem alumínio, então ele não tem carga fixa. Portanto, se ele não tem carga fixa, o que eu preciso fazer? Descobrir a carga dele. E esse 2zinho, ele está aqui embaixo justamente porque ele desceu do ferro. Então, o ferro, ele tinha carga 2. Esse caso aqui é o ferro de carga 2. Então, o nome do cátion é cátion ferro 2. Beleza? E o ânion, que é o ClO4? Da onde vem o ClO4? De algum ácido que tem oxigênio. Procura na tabela padrão. Vocês encontram ClO4? Não encontram, porque o padrão é o HClO3. Mas nesse caso, eu quero dar nome para um ânion que tem 4 oxigênios. O HClO4 foi o ácido que o originou. O nome desse ácido é ácido perclórico, porque quando ele tem um oxigênio a mais do que o padrão, a gente coloca per na frente do nome padrão. Então, perclórico. Portanto, se esse ácido está terminando em ico, mosquito teimoso, timato, tipico. O ico vira ato. Portanto, esse ânion aqui se chama perclorato. É só você tirar o ico lá do final do nome do ácido e adicionar o ato. Portanto, como que fica o nome desse sal agora? Perclorato de ferro 2. Eu tenho que colocar a carga aqui na frente do ferro porque esse cátion tem carga variável. Então aqui eu tenho perclorato de ferro 2. Tá tranquilo até aqui, pessoal? Vamos ver mais um exemplo? Mais um exemplo para a gente finalizar essa parte inicial de nomenclatura. Imagina agora a seguinte situação, ó. Nós temos agora o Pb, beleza? SO4. Muita atenção nesse aqui, que muita gente cai nesse aqui. Então, bora lá. Primeiro passo, eu tenho aqui um cátion, que é o chumbo. O chumbo é um elemento que tem carga fixa, não é? Não é um elemento de carga fixa, então eu tenho que falar a carga dele na frente. Só que nesse caso a carga não está aparente. Esse 4 aqui, ele não desceu do chumbo. Esse 4 faz parte do SO4, porque se tivesse descido do chumbo, o que a gente teria? Um parênteses com um númerozinho lá embaixo. Então esse 4 ele não veio do chumbo. Então dá um pouquinho de trabalho a gente descobrir esse cátion. Vamos ver como que a gente faz. Primeiro, da onde vem o SO4? Vamos pegar o ânion SO4 primeiro. Ele vem do H2SO4. Tudo bem?
O H2SO4, quando você ioniza ele, ele libera 2H+, e sobra SO4 2-, não é? Então, o SO4, ele é um ânion de carga 2-. Concordam comigo que esse 2 não desceu para o chumbo? Se não desceu, é porque o chumbo tinha carga 2+ e cancelou. Então, a gente chega à conclusão, nesse caso, que o chumbo tem carga 2. E foi cancelado com 2- do SO4 para a gente conseguir chegar, tá certo, na formulação do PbSO4. Então, a gente já achou o nome do cátion, chumbo 2. E como que se chama o ânion SO4 2-? Ele está vindo do H2SO4. Lembram qual é o nome do H2SO4? H2SO4 ele está lá na tabela padrão. Ele se chama ácido sulfúrico. Mosquito teimoso, te mato, te pico. Esse ico vira ato. Portanto, esse ânion se chama sulfato. Desse modo, a gente tem então a formulação de um sal cujo nome é sulfato de chumbo 2. Está errado você falar sulfato de chumbo apenas, porque existem 2 sulfatos de chumbo, o sulfato de chumbo 2 e o sulfato de chumbo 4. Nesse caso específico, é o sulfato de chumbo 2. Tá certo? Muitas regrinhas mesmo de nomenclatura de sais, não é? O que eu vou mostrar para vocês agora são aqueles sais que vieram de neutralização parcial. Lembra que a gente fez as neutralizações parciais na aula passada? Então, como que a gente dá nome para um sal de neutralização parcial? Muita atenção aqui, porque tem um caso que é bem importante, que é o primeiro já que eu vou mostrar para vocês. Imagina assim, que eu peça para vocês darem nome para esse sal aqui, ó, NaHCO3. Todo mundo percebe que isso aqui é um sal que veio de neutralização parcial? Por quê? Porque sobrou um hidrogênio lá no seu interior. Se sobra um hidrogênio lá no seu interior, é porque esse sal ele não veio de uma neutralização total. Tá bem? Então vamos lá. Como que eu dou nome para esse sal? Mesma coisa. Primeiro eu vou pegar o nome do cátion. Quem é o cátion aqui? É o sódio. O sódio, como ele está na família 1A, ele tem carga fixa, então basta falar sódio. E o ânion? O ânion, ele vem de um ácido, a gente continua a mesma regrinha, ele vem de um ácido. Qual é o ácido que origina esse ânion? Então eu tenho que procurar na tabela padrão. Eu encontro na tabela padrão o H2CO3, tudo bem? Como que se chama esse ácido mesmo? Ácido carbônico. Eu sei que ele chama ácido carbônico porque ele está na tabela padrão. Se eu fosse usar a mesma regrinha que eu estava usando anteriormente, mosquito teimoso, te mato, te pico, esse ácido se chama ácido carbônico, então ele se transforma em carbonato, o ânion, não é? Porém, o carbonato é quando você ioniza totalmente o ácido. O carbonato é se não tivesse esse hidrogênio no meio. Então, como que eu chamo esse ânion que tem o hidrogênio no meio? Eu aviso que tem o hidrogênio no meio, eu chamo isso aqui de monohidrogeno, ou seja, mono é de 1, sobrou um hidrogênio. Aonde? No carbonato. Então eu chamo isso aqui de monohidrogeno carbonato. Esse é o nome desse ânion. Portanto, qual é o nome do sal? Monohidrogeno carbonato de sódio. Beleza? Esse é o nome do sal em questão. NaHCO3 é o monohidrogeno carbonato. Se você preferir, e isso acontece muito, facilita bastante a gente, você pode trocar esse monohidrogeno por um prefixo, que é o prefixo bi. E aí fica bicarbonato de sódio. Esses vocês com certeza já ouviram falar, não é? Então, sempre que vocês visualizarem o termo bi alguma coisa, é porque sobrou um hidrogênio ainda no ânion. Então, aqui eu tenho bicarbonato de sódio, ou que eu também posso chamar de monohidrogeno carbonato de sódio. Tranquilo? Vamos ver mais um exemplo. Imagina agora que você tenha esse sal aqui, ó.
H2PO4. De novo, concordam que é um sal que sobrou hidrogênio no seu interior? Então, com certeza, se sobrou hidrogênio é porque esse sal não veio de uma neutralização total, e sim parcial. Beleza? Então, aqui está o KH2PO4. Bom, sendo assim, primeiro a gente vai cortar aqui e dar o nome para o cátion. O cátion é o potássio. O potássio está na família 1A, então não tem muito problema não. O potássio está na família 1A, tem carga fixa. O H2PO4 ele vem de um ácido, que se você procurar na tabela padrão, você encontra, que é o H3PO4. Tudo bem? O nome desse ácido é ácido fosfórico. Então vamos lá, mosquito teimoso, timato, tipico. O ico vai virar o quê? Ato. Então, esse ânion aqui, esse ácido geraria um ânion chamado fosfato. Mas como sobraram 2 hidrogênios, eu não posso chamar isso de fosfato, eu tenho que avisar que sobraram 2 hidrogênios. Então agora eu falo dihidrogenofosfato. Tudo bem? Dihidrogenofosfato, porque sobraram 2 hidrogênios no nome do padrão. Então aqui, ó, dihidrogenofosfato e não apenas fosfato. Portanto, o nome desse sal aqui fica hidrogênio, não hidrogênio, fosfato de potássio. Tranquilo? Dihidrogenofosfato de potássio é o nome desse sal. Não existe um prefixo tipo bi que a gente usou anteriormente quando sobra um hidrogênio. Monohidrogênio a gente pode substituir por bi. O dihidrogênio a gente não usa essa terminologia, tá certo? Então, agora o que eu quero só mostrar para vocês é como que a gente faz o oposto para a gente finalizar. E se eu der um nome de um sal? Porque se você aprendeu nomenclatura, agora fica fácil se você fizer o oposto. Então vamos fazer uma troca de tela aqui para a gente finalizar nossa aula. 2 exemplozinhos pra gente. Ó, imagina que eu falo para vocês assim, ó, qual é o nome do iodeto, qual é a fórmula do iodeto de ouro 3? Bora lá? Então a gente vai fazer o contrário agora. Iodeto é um sal que termina em eto. Se esse sal termina em eto, é porque o ânion iodeto ele vem do ácido iodídrico, mosquito teimoso, timato tipico, timeto no vidrico. Então, o iodeto vem do iodídrico, beleza? Quem é o ácido iodídrico? O ácido iodídrico é o HI. Então, esse é o ácido que origina o iodeto. Então, vamos pegar o HI, vamos ionizar o HI e liberar o ânion. H+, mais e menos, está aqui o nosso tal iodeto. Esse aqui é o iodeto. É o ânion que foi originado do ácido iodídrico, que é o HI. A gente vai juntar o iodeto com quem? Com o ouro 3. Então agora fica fácil, agora é só eu pegar. Então, o ouro de carga 3, eu dei a carga do ouro porque ela é variável e junto com o iodeto. Como o 3zinho é diferente do -1, ele desce, e aí a gente tem a fórmula do iodeto de ouro 3, fórmula AuI3. Tranquilo? Então, quando a gente tem o nome, a gente tem que primeiro achar a fórmula do ácido, ionizar o ácido para saber a carga dele e montar a estrutura. Vou falar mais um exemplo aqui para a gente finalizar. Então, imagina assim, que eu peço para vocês darem a fórmula do sulfato de cálcio. Vejam que agora eu não coloquei a carga do cálcio porque ela é fixa e você tem que saber. Então, vamos lá. Sulfato. O meu ânion está terminando em ato. Se ele está terminando em ato, é porque ele vem de alguma coisa que termina em ico, que é o ácido sulfúrico. A fórmula do ácido sulfúrico está na tabela padrão, é o H2SO4. Então vamos pegar o ácido sulfúrico H2SO4, vamos ionizar esse ácido para descobrir quem é o sulfato. Eu vou ionizar totalmente ou parcialmente? Totalmente, porque o sal se chama sulfato e não monossulfato. Então aqui eu vou liberar os 2H+, o que sobra é o SO4, 2-. Tranquilo? Esse aqui pra gente é o sulfato. O sulfato é o ânion que veio do ácido sulfúrico. Agora eu vou juntar com o cálcio. Então eu preciso fazer a junção do cálcio com o sulfato.
Como eu não sei a carga do cálcio, eu preciso lembrar que o cálcio se localiza na família 2A. Portanto, se o cálcio está na família 2A, a carga dele é 2+. E eu vou juntar com o sulfato, que tem carga 2-, a gente acabou de descobrir na ionização do ácido sulfúrico. Eu corto as cargas que elas são idênticas e eu tenho a tal sal sulfato de cálcio. Ufa! Tenso, né, pessoal? Realmente, nomenclatura de sal é bem trabalhoso. Então é importante que você treine, treine e treine. Não tem outra forma. Quanto mais você treinar a nomenclatura de sais, mais facilidade você vai ter nesse assunto, sem sombra de dúvidas. Beleza? É importantíssimo que vocês saibam diferenciar a nomenclatura de um sal que vem de uma neutralização total e de um sal que vem de uma neutralização parcial. Beleza? Na próxima aula, a gente vai começar a falar sobre óxidos, portanto essa foi a nossa última aula de sais. Então se você gostou desse vídeo, compartilhe aí com seus amigos, curta o canal, se inscreva e dá um like aí pra mim. Até a próxima!